Fala, concurseiro, beleza? Aqui quem fala é o professor Jean Azevedo para o canal Geografia no nosso concurso da BIM. É o momento de resolver questões. Por isso que eu estou trazendo aqui 6 questões de geografia mundial para você responder comigo, cara. E eu vou ampliar as análises dentro da questão. Então tem alguns pontos que eu não trabalhei em geografia mundial que vou entrar na discussão. Então vamos para questãozinha aqui, ó. Em 2008, os Estados Unidos vivenciou uma grande crise conhecida como o estouro da bolha imobiliária. Olha, não se sabe a causa específica dessa bolha imobiliária, o que causou a bolha imobiliária nos Estados Unidos. Mas um ponto importante para a gente discutir é o seguinte: os BRICS, né, os países emergentes, eles não foram atingidos pela crise. Vocês lembram que o Lula falou? Ah, chegou uma marolinha aqui. Nos outros países, uma tsunami. Por quê? O Estado brasileiro, no caso o Brasil, financiava a economia, estimulava a economia com o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, o programa Minha Casa Minha Vida, o subsídio aos bancos para que esses fornecessem financiamento, empréstimos a juro reduzido. Isso estimulou a economia brasileira. Foi aquele momento que agora era a vez do Brasil. Depois entramos em crise, aí é outra história, tá? Mas os BRICS estavam fortalecidos, as commodities com o preço lá em cima. Então o Brasil vendia commodity, cara, para a China, ganhava muita grana. A Venezuela vendia petróleo, velho, era o momento dos países emergentes. Enquanto isso, Estados Unidos e Europa em crise. E aí ele vem aqui, uma das maiores crises do planeta, que gerou impacto em escala global. Aí ele fala, 2 anos mais tarde, a crise atingiu a União Europeia. Um sólido bloco econômico que teve início lá no Tratado de Maastricht. Olha aqui, dá uma olhadinha. A taxa de desemprego é um dos índices utilizados para medir a crise. Os países mais industrializados e com um nível tecnológico mais elevado, como Alemanha, França e Inglaterra, sofreram menos. Já Itália, Portugal, Grécia, Espanha sofreram demais por conta dessa crise. Já vamos responder diretão? A questãozinha está correta. Velhinho, a Alemanha, ela é credora. Ela tem um banco muito forte que financia outros países da União Europeia, principalmente países que têm uma industrialização mais fraca, podemos dizer assim, como Portugal. A Espanha também se tornou vulnerável. A crise na Espanha foi gigantesca. Fora a Grécia, que lá em 2004 teve uma Olimpíada e, cara, teve aquela festa, pegou muito dinheiro para organizar aquele evento e achou que ia recuperar tudo isso com o turismo. Não recuperou, chega a crise na Grécia, que derruba o país nos patamares de países subdesenvolvidos, quando eu falo na questão econômica, porque as questões sociais ainda a Grécia tem um cenário um pouco mais favorável. Olha aqui, questãozinha show de bola, corretinha, dá para fazer aí várias análises e era a questão que você não ia errar. Vamos para outra questão. Olha aqui, falando de globalização. Lembro você, globalização não é um fenômeno recente. Se a gente volta lá atrás, bem lá atrás, na época das grandes navegações, nós também tínhamos uma troca cultural, ainda incipiente, mas era uma troca cultural, que eu chamava de mundialização. Essa globalização ela vai ganhar esse espaço no cenário mundial, principalmente por conta da tecnologia da informação. Tá? Então, a tecnologia da informação auxilia na difusão da informação no mundo, principalmente a internet.
net. Então vamos lá. Globalização econômica contribuiu para uma nova geografia da centralidade e da marginalidade. É um ponto importante para se discutir aí. Tomando as cidades globais lugares de concentração de poder econômico, ao passo que as cidades que foram centros manufatureiros industriais experimentam um nítido declínio. Olha que ponto importante para a gente discutir aqui, cara. Primeiro, cidades globais. Vamos colocar ali um grupo de 3 cidades como as principais no mundo: Nova York, Londres e Tóquio. Depois nós temos aí cidades globais, vamos falar assim, de segundo escalão, como é o caso de São Paulo, de Zurique, até da Cidade do México, que também eu classifico essas cidades como megacidades, menos Zurique. Tá? É legal você assistir a nossa aula de urbanização, que nós falamos de megacidades e cidades globais. Buscamos aí definir esses grupos. Essas cidades globais têm as matrizes de grandes empresas e bancos. Nesse momento da globalização, nós vivemos um cenário diferente aí. Um cenário que envolve a nova divisão internacional do trabalho. O que é essa nova DIT aí? É um momento que as empresas deixam esses países centrais e vão se alocar em países que te dão atrativos, que seriam impostos reduzidos, você também tem mão de obra, então você tem muito trabalhador, bom, consequentemente é uma mão de obra barata, você também tem ausência de leis ambientais, olha o tanto de atrativo. E claro, mercado consumidor. Olha aqui, cara, eu tenho 1, 2, 3, 4 atrativos propostos pela SADIT, que leva aí à terceirização. Então a empresa que produzia nos Estados Unidos deixa de produzir nos Estados Unidos e vai produzir lá na China, nas zonas econômicas especiais, que fornece esses atrativos aqui. Lá nos Estados Unidos fica a matriz, a galera do design, a galera do marketing, mas a produção mesmo da bola, do tênis, da Nike, por exemplo, é feita na China, é feita na Indonésia, no Vietnã, em Camboja. Dá uma olhadinha no seu tênis aí, se ele não veio dessa região. Então, onde se produzia, hoje não se produz mais. Suave? E outra, cara, como você vai concorrer com os produtos chineses de bens de produção não duráveis? É muito difícil. Então, essa questãozinha está certa. Então, vamos para a questão. Vamos falar do Mercosul, cara, o mercado do Sul. Os principais países, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, aquele grupo que fundou. É um grupo econômico que vive uma letargia, não é colocada em prática mesmo a liberdade comercial entre esses países. Por conta disso, se pensou e se colocou em prática a Unasul, União dos países aí da América do Sul, que visava uma integração política, social, econômica, de infraestrutura, por conta, né, do Mercosul ser um bloco problemático. Ele tem alguns avanços, como a negociação direta com a União Europeia para tentar diminuir os subsídios da União Europeia frente aos produtos agrícolas produzidos lá. E vai facilitar a entrada dos produtos agrícolas dos países do Mercosul. Suave? Então vem lá. Constituiu uma barreira aos investimentos das transnacionais que favorece o fortalecimento desses países aqui no bloco, a fim de superar o tardio processo de industrialização vivido? Cara, não, né, velhinho? Tá errada essa questão. Para pensar aqui comigo. Para que os países do Mercosul têm uma relação econômica amistosa ou ainda conflituosa? Ainda conflituosa. Esses países criam entraves para a entrada de multinacionais? Não. São países que a sua estrutura industrial parte
da entrada de multinacionais e não do desenvolvimento de indústria nacional baseada na iniciativa privada, baseada no desenvolvimento de tecnologia. Não, foi assim. O Estado, ele constrói uma infraestrutura e fala, vem multinacional se instalar aqui. Então, longe de ser barreira até hoje, esses países são áreas de livre circulação dessas multinacionais, fazendo uma análise crítica. Vamos continuar aí? Outra questãozinha vai falar, olha aqui que pegadinha, algum dos reflexos da criação da área de livre comércio das Américas, a ALCA, foram o argumento de trocas entre corporações e o crescente processo de transnacionalização de empresas nacionais. Fatos que levaram ao crescimento da participação do Brasil no comércio latino-americano. Olha, já faço xizinho aqui. Primeiro, a ALCA foi criada? Não, velhinho. Ela foi discutida, era de interesse estadunidense estabelecer a ALCA, mas o Brasil liderou o movimento anti-ALCA. Por conta até dessa tentativa estadunidense, eu venho de novo falando da Unasul. E a dica é essa, menino maluquinho. Estude, olha aqui o coraçãozinho, a Unasul. Suave? Criação no Tratado de Brasília, numa reunião que aconteceu em Brasília, mas a discussão já vem desde 2004 lá em Quito. Suave? Então, vamos continuar as nossas questões. Questãozinha aí que eu quis colocar porque aquele famoso peguinha. Olha aqui, considerando a tríade cidade, ambiente e cultura, julgue certo e errado. Nas cidades, as denominadas áreas de risco constituem-se a revelia às políticas espaciais adotadas tanto pelos municípios quanto pelos empreendedores imobiliários, em um processo no qual a população ocupante torna-se responsável pelo risco da vulnerabilidade. Então, o que ele está falando aqui? Que a pessoa vai morar num morro. Então, vamos pensar, vamos desenhar aqui, que você tem uma área, né, que você tem um rio, uma área com aclives e declives bem acentuados aqui, e aqui uma área mais plana. Então o cara fala o seguinte, olha, eu não quero instalar aqui, eu vou instalar aqui porque aqui é mais bonito, é uma vista mais bonita. Uma vista aqui da cidade mais bonita, eu vou ficar no morro. O pobre, ele vai ocupar o morro porque é melhor morar lá. Pelo contrário, aqui existe uma paradinha que se chama especulação imobiliária. O Estado vem com a infraestrutura, o mercado imobiliário vem comprando áreas, valorizando essas áreas por conta dessa infraestrutura e por conta também de incentivos do Estado para a instalação da iniciativa privada ali, supermercado, escola particular, e vem todo o capital estruturando a área. Coitado pobre, ele é obrigado a morar onde? No morro, onde há risco e vulnerabilidade. Então, clima tropical, todo verão chove, chuvas torrenciais e chuvas orográficas, a água infiltra aqui, vai saturar esse solo. No momento que satura o solo, né, você não tem cobertura vegetal para diminuir o efeito splash. Estou falando meio inglês, mas relaxa, é só para falar que a casa vai deslizar e vai levar ali crianças, adultos, aquele cenário que a gente sabe que acontece no Brasil todo o verão. Então essa questãozinha, cara, errada. O movimento de varrer o pobre para as piores áreas, quem é o responsável é o Estado e os empreendimentos imobiliários, ou melhor, o mercado imobiliário. Vamos continuar? Questãozinha, olha aqui, olha cara, a CESP adora essa palavra especulação imobiliária. Trate de estudar, que ocorre atualmente nas porções centrais das cidades. Estimula a população a migrar das áreas centrais para a periferia. É isso, mas a especulação ela está saindo das áreas centrais e indo já para as áreas periurbanas, tá? Principalmente por conta da Copa do Mundo das Olimpíadas.
Antes era somente as áreas centrais. Hoje as áreas próximas às áreas centrais. Então, o pobre cada vez ele é mais, o pobre é varrido para a periferia. Outra palavrinha que você tem que estudar, que tem nas minhas aulas de urbanização, gentrificação. Suave na nave? Carinha, questãozinha, certa ou errada? Certa. Eles são obrigados a cada vez mais se alocar na periferia por conta da especulação imobiliária, do Estado trabalhando para esse capital imobiliário, e aí você tem um processo de gentrificação. Fica a dica também, ó, coraçãozinho aqui para você estudar. Concurseiro, depois dessa aulinha aí show de bola sobre geografia mundial, análise de questões, eu venho aqui fazer uma informação importante para aqueles alunos que querem ainda o material do professor Jean Azevedo para o concurso da ABIN. Por conta que a gente já está chegando aí no último mês do concurso e os correios estão demorando aí de 10 a 15 dias para enviar esse material até a residência de vocês, tá? Eu venho aqui falar uma novidade. Nós vamos disponibilizar a apostila via PDF. Então, lá na descrição tem o link. Ficou um pouco mais barato por conta aí do fim do frete, né, que eu embutia no preço, né, porque o frete no Brasil você sabe que é um valor complicado, né? Então você pode clicar ali na descrição, adquirir o seu material, que ele é enviado por PDF. Tranquilo, galera? Preparação. Próxima aulinha eu vou falar de questões discursivas, vou dar dicas de possíveis temas aí, que eu acredito que pode aparecer na prova para vocês. Beleza, galera? Curta, compartilhe, tamo junto, abraços!